Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3 aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do cenário econômico de hoje. Dia de alta do Ibovespa, uma alta importante hoje, inclusive. Queda do dólar, muito, na verdade, próximo da estabilidade, mas com oscilação negativa. O varejo de São Paulo sinalizou uma alta agora na primeira quinzena do mês de julho. Isso chama a atenção quando a gente faz uma comparação, claro, com o ano passado, porque julho sempre é o mês mais frio se comparado a junho, que tem o Dia dos Namorados. Daqui a pouco a gente mostra esses dados. A intenção de consumo das famílias caiu em julho, essa é uma outra pesquisa, ou seja, a gente demonstra claramente que a economia brasileira tem altos e baixos, inclusive no mesmo mês, dependendo da expectativa. Vamos lá. E a Embraer anunciou pedidos de mais de 300 aviões de várias empresas pelo mundo. Só para você ter uma ideia, uma empresa americana comprou 100 aviões com pedido para ser renovado lá na frente, com possibilidade de compra de outros 100 aviões. É a Republic Airlines, uma empresa regional dos Estados Unidos. E Longinos Timochenko fala conosco hoje sobre segurança na internet. A vida moderna aumentou a utilização, tanto por parte de empresas quanto de pessoas, de dados importantes, dados realmente importantes para as pessoas. Na mesma proporção, aumentou também o tanto de ataques para roubar esses dados de vocês. A gente vai falar sobre segurança na internet no programa de hoje, que já está no ar. O setor de serviços da cidade de São Paulo registrou em abril, então a gente está falando de uma época pré-greve dos caminhoneiros, o maior faturamento real do mês desde o início da série histórica em 2010. Foram mais de 27 bilhões de reais. Detalhe que a gente está falando do mês de abril, a Gabriela tem os detalhes agora, vai nos contar todos os detalhes desse fato, mas isso demonstra claramente o quanto que a economia estava começando a se recuperar e depois levou o tombo justamente por causa da greve dos caminhoneiros. Bom, a Gabriela Santino está conosco na redação da TV Brasil e tem mais detalhes sobre esse crescimento do setor de serviços lá no mês de abril. Gabi, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite para todo mundo. O setor de serviços aqui na capital paulista faturou 27 bilhões e 600 milhões de reais em abril deste ano, que é o maior valor para o mês desde que se começou a série histórica do índice em 2010. Se comparado com abril do ano passado, o crescimento foi de 21,2%, o que significa um aumento de 4 bilhões e 800 milhões de reais nas receitas do setor. No acumulado do ano, as vendas estavam cresceram até abril quase 14%, de acordo com esses dados divulgados hoje pela FEComércio de São Paulo, com base na arrecadação do Imposto sobre Serviços do município, o ISS. Das 13 atividades do setor que foram pesquisadas, 10 apresentaram aumento no faturamento. Destaque aqui para serviços jurídicos, econômicos e técnico-administrativos. Esse setor cresceu quase 25% em abril em relação ao mesmo mês de 2017. Serviços bancários e financeiros com crescimento de 31% e agenciamento, corretagem e intermediação com aumento de 41%. Por outro lado, a construção civil teve nesse mês queda na receita, mais de 10%, assim como serviços de representação, que caíram 17%. De acordo com a FEComércio, esse crescimento de abril mostra uma consolidação do ciclo de recuperação do setor em São Paulo, favorecidos pelos índices de inflação, emprego e crédito que se mantiveram razoáveis ali no mês. Mas é bom a gente fazer aí uma observação, né, como a FEComércio fez, como o próprio Piotto falou, para a partir de maio. Essas receitas do setor de serviços, elas podem cair por conta do impacto da paralisação dos caminhoneiros e também pelo ano eleitoral, eleições cada vez mais perto. Isso impacta bastante, como a gente vem sempre falando por aqui, né, Piotto? Muito obrigado, Gabi. E ontem, na verdade, nós divulgamos aqui o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. E aí, claro, é um dado nacional, não somente da cidade de São Paulo, nem da região metropolitana, mas nós estamos falando do Brasil todo. E houve um recuo nessa prévia do PIB que tem o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, a IBCBR, é o nome da sigla desse estudo. E ali houve uma queda importante também do setor de serviços, justamente pela greve dos caminhoneiros, os 11 dias de greve dos caminhoneiros. Bom, os dados, como a Gabi já fez menção, são de abril, mas o problema é que outros números levantados, e aí são reais, desse problema que a greve nos trouxe, depois da greve, não são tão favoráveis para a economia brasileira. A Confederação Nacional do Comércio agora traz uma pesquisa sobre a intenção de consumo do consumidor, a intenção de consumo do consumidor, das famílias. E aqui nós temos exatamente o seguinte: no mês de julho,
uma queda. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e tem detalhes disso. Oi, Maurício. Boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a greve dos caminhoneiros acabou causando um grande impacto nessa intenção de consumo das famílias. Tanto que entre o mês de junho e julho aconteceu uma redução de 1,8% da intenção das famílias de irem às compras. Isso aconteceu mesmo quando julho não tinha mais greve dos caminhoneiros. Não tem mais greve dos caminhoneiros agora em julho. Mas, segundo os pesquisadores da Confederação Nacional do Comércio, as famílias ficaram receosas de comprarem mais por conta do medo de uma nova greve, de uma nova crise de desabastecimento e de quais serão os rumos da economia brasileira e também a incerteza quanto à definição da política nacional, quem vai ser o novo presidente brasileiro. Por conta disso, dessa queda de 1,8%, na passagem de junho para julho, na intenção de consumo das famílias, o índice acumulado agora registra 85,1 pontos. Todos os 7 tópicos que foram pesquisados para calcular essa intenção de consumo das famílias registraram um saldo negativo. Em relação ao problema específico da greve dos caminhoneiros, a Confederação Nacional do Comércio já fez os cálculos e o resultado é bem negativo. Prejuízo para as vendas. Foi uma redução de 7 bilhões e 400 milhões de reais. Ou seja, o comércio em todo o Brasil deixou de arrecadar 7 bilhões e 400 milhões de reais por conta da greve dos caminhoneiros. Produtos ficaram parados nas estradas, não chegaram nas lojas e, com isso, os consumidores não quiseram comprar. E agora, para o futuro, os consumidores estão receosos. Por conta de toda essa conjuntura, a Confederação Nacional do Comércio já reduziu sua projeção para o crescimento das vendas esse ano. Antigamente, antes da greve dos caminhoneiros, ela apostava num crescimento de 5% das vendas agora em 2018. A Confederação Nacional do Comércio refez os cálculos e agora aposta num crescimento um pouquinho menor, 4,8%. Lembrando que no ano passado as vendas cresceram 4%. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, aí uma pesquisa de intenção de consumo das famílias. Agora eu tenho um outro dado da Associação Comercial de São Paulo, da primeira quinzena de julho agora, dados reais, ou seja, há uma intenção de consumo em queda, mas o consumidor já está se adaptando à nova situação e o varejo de São Paulo se recuperou, quer ver? Na primeira quinzena de julho teve uma alta de 2,8%, segundo a Associação Comercial de São Paulo. As compras a prazo foram as que cresceram. A prazo, justamente, a pessoa não pode estar inadimplente para ter possibilidade de comprar a prazo e, obviamente, que está levando aquela compra lá na frente, está apostando que vai manter as condições de renda e emprego para justamente pagar. Houve um aumento de 7,1%, o que caiu foi justamente à vista, ou seja, 1,6%. Isso tudo é jogar a dívida para frente, mas acreditando que a situação vai melhorar lá na frente. Mas esses dados são todos aqui. Na comparação, isso são comparações com a primeira quinzena de julho do ano passado. Se a gente fizer uma comparação com junho, houve uma queda, mas aí nós temos um detalhe. Na primeira quinzena do mês de junho tem Dia dos Namorados, e aí as vendas tendem a aumentar no varejo principalmente. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu vou falar sobre segurança na internet. Aumentou, evidentemente, o uso que as pessoas têm na internet e o compartilhamento de dados importantes, sigilosos delas, como também, na mesma proporção, aumentou o número de ataques. E se você tem um celular hoje e não tem antivírus no celular, se cuide. A gente fala disso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O que você precisa saber sobre segurança na internet nesta época em que todos, praticamente todos, usamos cada vez mais a internet e compartilhamos dados importantes, sobretudo os bancários? Bom, eu fiz uma entrevista com Longinos Timochenko, um especialista na área de segurança na internet, e você acompanha agora. Longinos, obrigado uma vez mais por atender nosso convite aqui. É sempre um prazer. Eu fiz menção de que vai aumentar o número de dados que a gente precisa guardar melhor. No começo da internet era muito pouca coisa, aliás, porque muito pouca gente usava. Obviamente que também o crime também estava começando nessa história, só que hoje eu tenho uma especialização gigantesca do lado do mal. Eu quero saber o que é que o bem precisa fazer verdadeiramente para tentar se antecipar ou se proteger no momento em que ele vai ser atacado. Porque os ataques existem. 2017, eu estou vendo aqui, foi o ano do ransomware, é isso? Exato. Que é exatamente que tipo de ataque o ransomware? Sequestro de dados. Sequestro de dados. O ransomware é sequestro de dados. Vamos lá, Roberto. A preocupação com a segurança, ela tem que ser cada vez maior. Hoje é uma realidade. Não é algo que a gente pode imaginar para o futuro.
O crime ele está muito bem organizado e ele vem se atualizando a cada segundo. E não é a mesma velocidade que as indústrias vêm se atualizando, que nós, como pessoas físicas e jurídicas, também vem nos atualizando. Nós temos que conscientizar cada vez mais o usuário final e o corporativo de que a segurança, a informação é a responsabilidade de cada um. Então nós temos que cada vez mais buscar educação. É igual como se nós fôssemos, por exemplo, dirigir um automóvel. Ninguém pega um carro e sai dirigindo sem estar habilitado. Uhum. Eu diria que para navegar no mundo virtual, também deveria ter uma habilitação mínima de educação digital para que você possa navegar com mais segurança e com mais critério. A inocência é muito maior ainda por lado pessoa física, né? A gente não tem malícia do risco que ele está ocorrendo. Nós somos cada vez mais cobrados pela agilidade, flexibilidade, né? Com menor custo. Só que nós, em nenhum momento a gente pensa na segurança e a privacidade do dado. Como é que fica isso? Nós também temos que incluir isso dentro desse cenário de quando nós imaginamos na transformação, na evolução, né, digital. Uhum. A educação digital tem que ser inclusa nesse contexto. Eu vou pegar um exemplo que é muito comum a todos nós e também suponho a boa parte das empresas que se relacionam diretamente com o público. Perfeito. Depois eu tenho outro grupo de empresas que se relacionam entre elas ou mesmo internamente. Mas vamos pegar um caso que é muito claro. As compras online têm crescido e você entra no ambiente de uma empresa que suponha tem uma estrutura maior e você vai lá e tem que colocar o número do seu cartão de crédito, as informações bancárias que são necessárias ali, ou mesmo informações pessoais para poder fazer um cadastro. Se essa pessoa está operando de um terminal de computador da casa dela, ou mesmo no celular, que não tem nenhuma proteção, mas ela está num site de uma empresa que se supõe segura, essa pessoa está protegida ou não? Então, excelente exemplo. Quando nós vamos navegar no e-commerce, né, no mercado eletrônico, ele tem toda uma infraestrutura lá protegida. Tá. Só que é ponta a ponta, a comunicação é ponta a ponta, origem e destino. Tá bem. Né? Como que você protege a origem, você blinda a origem, sendo que o destino está totalmente desprotegido? Hoje as empresas, as indústrias, elas se preocupam de também proteger o usuário até dentro da residência dele. Só que ele não consegue medir a eficiência da segurança na outra ponta. Ele consegue medir o canal de comunicação. Tá. Mas se você tem um sistema operacional desatualizado, ou muitas vezes pirata, não tem um antivírus adequado, seu antivírus é free, como é que você consegue ter o mínimo de segurança para trafegar no mundo de e-commerce? Então, esses são os requisitos mínimos que um usuário deve se preocupar para depois fechar uma comunicação de comercialização eletrônica. Quer dizer, por mais que a empresa vendedora faça o melhor trabalho possível, que ela se preocupe com o comprador, ela não tem como garantir a segurança do comprador. Não, ela consegue mitigar risco. Ela diminui o risco. É uma redução de risco. Exatamente. Mas ela não consegue blindar dentro da residência dele. Porque isso sempre me passou, normalmente as pessoas veem a seguinte inscrição e de alguma forma suponho elas sejam levadas ao engano, não necessariamente um engano, mas enfim, elas sejam levadas a uma sensação de conforto, Sim. porque está ali, você está num ambiente seguro. Isso. Daí por isso que eu fiz essa divisão. Sim. A empresa provavelmente é segura, mas ele está partindo de um terminal, pode ser um smartphone mesmo, ou um computador caseiro, Sim. que não tem essa segurança. Não tem. E muitas vezes ele olha antigamente se falava assim, olha, quando você for navegar na internet, verifica se aquele site tem o cadeadinho, que é o cadeado de segurança. Isso. Isso já não garante não garante totalmente a segurança. Isso minimiza o risco. Ele está garantido do lado dele, depois que chega a informação do lado dele. Mas se você já tem lá um embrião dentro da sua máquina, já tem lá um phishing dentro da sua máquina rodando, um espião copiando tudo aquilo que você digita. Sua senha, seus acessos. Então, não tem como o lado comercial ir lá e garantir que o seu hardware, o seu equipamento está seguro. E nós, quando vamos fazer uma compra eletrônica, nós assinamos um termo lá de adesão, se você está de acordo com as políticas, com as regras. Lá dentro está falando que você está se responsabilizando também pela parte, você está se responsabilizando pelaquela comunicação. Então nós temos que estar atento até no que no aceite que nós damos uma vez numa comercialização eletrônica. Vamos falar de uma outra questão
eu estou pegando pelos casos mais do dia a dia das pessoas, antes da gente entrar no ambiente das empresas. Acho que a maior parte dos telefones hoje roda o Google, que é o Android. Perfeito. Os smartphones. E a própria Android orienta você, o Google orienta você a só comprar dentro do Google Play. Acho que é esse o nome, né? Exatamente. Para você não comprar nada fora, porque ele não tem como garantir. Sim. Quem tem um smartphone hoje, claro, se ele tiver um smartphone com algum antivírus, já é bom. Mas essa compra é garantida, ou seja, quando eu vejo o Google dizendo se você baixar daqui não vai ter problema, isso é fato? Não, não é. Não é? Ele consegue garantir parcialmente também. Você tem um smartphone, o sistema operacional dele ele é aberto, plataforma aberta. Você tem um software de antivírus que talvez não seja tão eficiente, se tiver, que normalmente o usuário final não tem um antivírus no equipamento dele. A comunicação... Depois nós vamos falar sobre isso. As pessoas não colocam antivírus. Não. Compravam até para o computador, mas não compram para o smartphone, Não. que na verdade é um computador. Exatamente. Que por acaso você pode usar por telefone também, Sim. né? E quando tem, às vezes é free. E aí, assim, a gente não pode gostar de se enganar. Antivírus free é a mesma coisa que você não tiver. Porque você não recebe os updates atualizados, né? Você não tem as vacinas adequadas em real time. Então, assim, não adianta. Você, eu tenho alguma coisa. Não, você não tem um antivírus. O outro ponto é assim, muitas vezes você está no Wi-Fi que não tem total segurança daquela rede. Você está no Wi-Fi, às vezes, pública e fazendo um comércio eletrônico. Então, você tem que estar numa rede segura, seus devices, seus equipamentos têm que estar com segurança mínima e ter uma comunicação com a plataforma de quem você está adquirindo também segura. Aí você consegue diminuir o seu risco. Aí é uma compra mais segura. Tá. E ter registro daquilo que você está fazendo. Uhum. Porque amanhã, qualquer eventualidade de fraude, você precisa provar, né, dos seus acessos, dos seus controles. Mas o que é ter registro exatamente da operação? Muitas vezes a gente parametriza lá para não gerar logs no seu equipamento. De quando você acessou, em que momento, quanto durou a sua sessão, a sua comunicação. Normalmente a gente pede para não gravar isso. Então esse tipo de informação também nos dá amparo legal, nos ajuda a dar amparo legal. Entendi. Longinos, vamos pegar uma outra situação. As pessoas têm banco digital no telefone hoje. Perfeito. Aliás, é das grandes inovações que esse país tem. As pessoas estão pagando menos taxa, quando pagam taxa em banco digital. Elas, obviamente, operam pelo celular, é tudo mais rápido, mais eficiente. Sim. E é realmente bom. A experiência é muito boa. Vamos imaginar que ele faça o caminho certo. Ele comprou um antivírus para o celular. Perfeito. De uma dessas várias empresas que oferecem isso. São várias no mercado, enfim, mas todas elas são ali credenciadas, suponho, a oferecer aquilo. E ele entra da rede do celular dele, ou seja, da operadora que ele tem, para fazer uma operação. Ele não está fazendo do Wi-Fi da casa dele. Perfeito. Ele está seguro? Está seguro. Ótimo. Quando nós vamos para o banco, excelente exemplo, quando nós vamos para um banco digital, o banco digital ele já entrou nesse mercado mais maduro, com uma segurança mais robusta, com duplos ou vários fatores de autenticação. Nós falamos de barreiras, né, fronteiras de segurança. Então você tem seu código de acesso, depois você tem verificação do seu acesso, depois você tem sua identificação digital. Então são barreiras que vai cercando e cada operação ele pede de novo para você se autenticar. Então isso fortalece a segurança. Claro. Por isso que, mas de novo eu tenho que colocar meu dedo de novo, porque é uma nova operação. A cada operação ele pede, olha, é você mesmo. Então ele está a todo momento testando a segurança. E muitas vezes te manda um desafio. Qual a sua data de nascimento? Te faz algumas perguntas randômicas, que nós chamamos. Para quê? Para testar que quem está do outro lado realmente é você. Ou mandam uma senha de confirmação no seu e-mail. Ou no celular. Tá. Então isso vai aumentando o seu nível de segurança. Então a segurança, nós usuários, não devemos ver que ela atrapalha. A segurança está ali para nos assegurar realmente de que eu estou fazendo uma transação com transparência, com segurança e ter credibilidade na informação. E se ele tem um celular que tem condição de segurança, ou seja, ele tem um antivírus que ele comprou para aquilo. Eu estou tirando o celular, o antivírus gratuito, porque o Longino já tirou essa opção como razoável. Então, eu estou entrando só na possibilidade. Mas ele entrou num Wi-Fi, por exemplo, público, ou de alguma empresa, algum lugar onde ele está. Mas ele tem o antivírus dele, ele está entrando no banco dele, com a senha dele, no celular seguro dele, mas ele está usando um Wi-Fi público, um Wi-Fi livre. Perfeito. E aí? Eu não recomendo. Não? Não recomendo. O Wi-Fi aí já passa a ser um risco. Aumenta seu risco. Entendi. Porque alguém pode melhor usar a própria rede do celular. Sim, melhor, mais seguro. Ou porque seja, desabilita o Wi-Fi e vai usar a rede do celular.
Quem garante que aquele Wi-Fi não é um outro roteador de que alguém está disponibilizando para capturar seus dados? O antivírus instalado no telefone não consegue segurar isso aí? Não consegue. Ele consegue te prevenir em momento de phishing, em algum momento assim, ele te consegue. Mas em tráficos de rede, ele não vai te proteger. Ele não vai te proteger. Esse não é o papel do antivírus. Entendi. Tá? O antivírus é para transação de informação, ele vai olhar dentro da lista se aquilo tem característica de vírus ou não, ou de phishing, e aí sim ele vai ter uma ação. Mas em relação a tráfego de rede, não é o papel dele fazer isso. Vamos falar dos grandes problemas que ocorreram em 2017 para a gente entender o tamanho do drama? Sim. O que nós tivemos em 2017? Eu disse aqui que foi o ano do ransomware, que você falou sequestro de dados. Ataques de DDoS. O que é? Ataques de DDoS, negação de serviços. Sei. É um ataque em massa, direcionado para um determinado serviço ou empresa, que indisponibiliza, ele não consegue responder no tempo adequado para o seu usuário final. Então o que acontece? Ele cai o serviço, ele indisponibiliza o serviço. Isso é como se fosse rajadas de consultas, vamos dizer assim, né? Ou de transações, que ele derruba o servidor, derruba o serviço e indisponibiliza. Isso gera uma grande perda financeira para as empresas. Em 2017, nós tivemos problema porque tinha pouca proteção ou porque aumentou o número de ataques? Aumentou o número de ataques e técnicas de ataques. Ou seja, o crime cibernético se sofisticou. Se sofisticou e as empresas também têm que ter atenção dos seus ambientes com mais segurança. Ela tem as soluções, mas muitas vezes estão desatualizadas. Tá? Porque se saiu algo de manutenção que é crítico é para agora. Não é para daqui a um mês. E as empresas elas têm janelas programadas de manutenções, porque ela não pode, isso gera impacto, porque em algum momento vai disponibilizar o ambiente, o serviço, para atualização. Então ela não prioriza isso da forma que tem que ser priorizado. E o atacante sabe disso. Quando ele descobre uma vulnerabilidade, ele procura atacar o mais rápido possível e o maior número possível de clientes, de usuários. O Longinos Timochenko é diretor de cibersegurança da Stefanini, que nos concedeu essa entrevista aí. Bom, vamos dar uma olhadinha como fechou o mercado hoje. Vamos lá. O Ibovespa em alta de quase 2% a 78.130 pontos. Aqui tem alta de Embraer, de bancos, ou seja, de Vale. As principais ações do Ibovespa subiram e uma alta importante. Aliás, é a quarta alta seguida do Ibovespa, um dos melhores dados das últimas 6 semanas. O dólar comercial teve uma oscilação negativa, né, praticamente estável, 0,02 de queda, a R$ 3,83. Bom, vamos aqui, eu tenho uma ação da Embraer, porque a Embraer anunciou hoje, está participando de uma feira internacional, a venda de 300 aeronaves e jets a 15 bilhões. O negócio é calculado mais ou menos em 15 bilhões de dólares. Essas 300 aeronaves fazem parte de pedidos firmes, ou seja, confirmados, contratados, e também de cartas de intenções. Mas, de qualquer forma, isso fez com que as ações da empresa subiram. Aliás, só a companhia Republic Airlines, uma empresa regional de aviação dos Estados Unidos, anunciou a compra de 100 jatos comerciais E-175, com opção de compra de mais 100 do mesmo modelo ou do modelo que vier a suceder o E-175. Bom, isso, obviamente, fez com que as ações da Embraer subissem hoje. E está aqui, olha, uma alta de 5,72% nas ações da Embraer a R$ 21,57. Você se lembra que recentemente, aliás, só esses pedidos que nós fizemos menção, isso são mais 300 aeronaves, sem contar, evidentemente, aquelas 25 que a United Airlines tinha feito o anúncio ontem de comprar da Embraer, ou seja, são 325 entre os pedidos confirmados e as cartas de intenção. Vamos lá, só para ter uma ideia aqui, ontem nós tínhamos informado essa compra aí, mas a Embraer e a Boeing anunciaram recentemente um acordo para a criação de uma nova empresa que vai focar especificamente na construção desses jatos médios, que é a grande especialidade da Embraer. Essa nova empresa que daí tira a parte de segurança da Embraer, dos jatos militares que a Embraer faz, porque o governo brasileiro tem poder de veto em relação a isso. O acordo ainda precisa passar pela aprovação do governo brasileiro, mas a nova empresa vai ter valor de 4 bilhões 750 milhões de dólares, 80% pertencerão à Boeing, 20% à Embraer. Só esta parte dessa nova empresa, as duas companhias vão continuar com algumas operações em separado.
Bom, essa última notícia dessa compra importante aí, anunciada pela Embraer. O Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã a gente está de volta, às 7 horas da noite, aqui pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Até lá!